olha só, vamos ver um exercíciozinho. Um terreno com formato de triângulo equilátero será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Então, olha só, ele está te pedindo calcule a área desse triângulo, mas sem falar calcule a área desse triângulo. Ele está ali dizendo, calcule quantos metros quadrados. Isso aqui é uma medida de superfície, uma medida de área, então ele está pedindo para calcular a área. Só que ele dá várias informações antes, né? Então, antes da gente sair fazendo conta, que eu sei que vocês gostam de fazer conta, não gostam? Antes da gente sair fazendo conta, vamos prestar atenção em algumas informações muito importantes que ele deu aqui, ó. Ele deu triângulo equilátero, perímetro e metros quadrados. Metros quadrados a gente conversou que é a área. Bom, triângulo equilátero possui os três lados com a mesma medida, né? E no caso os três ângulos também, mas nesse caso aqui, o que importa pra gente são os lados, né? Porque a gente vai depois, ele está falando de perímetro, que é a soma dos lados, e depois está falando de metros quadrados, que é justamente a área, né? Então, olha só, nós temos aqui um triângulo, ABC, fizemos os dois tracinhos aqui só para dizer que tem a mesma medida esses lados, né? Só que quanto vale? Eu não sei quanto vale cada lado. Então, eu vou dizer que vale X. Todos os três lados, né, valem X cada um. Só que ele me disse que o perímetro desse triângulo é 450. Ou seja, o que é o perímetro? É a soma dos lados, né? Então é x mais x mais x. Então, o nosso perímetro é 450, foi isso que ele deu. E quem é o perímetro? É x mais x mais x. Vale 450. Então, 3x é 450. Então, quanto que é x? Ou seja, um lado do triângulo é 450 dividido por 3, que dá 150 metros. Beleza, achamos quanto vale um lado do triângulo. Acabou? Não, ele está pedindo a área, né? A gente achou uma das bases, vamos dizer assim. Agora a gente precisa achar a altura, não é? E a altura, tá claro, para calcular a área a gente precisa de base, a gente faz base vezes altura sobre 2. A gente meio que já tem a base, que é o lado, mas a gente não tem o h, a gente não tem a altura. Então, olha só, a base é o próprio lado do triângulo, que é x valendo 150 metros. H é a altura do triângulo que a gente ainda não tem. Agora, eu peguei aqui e tracei, tracei uma altura aqui interna, tá? Poderia traçar uma altura partindo de C? Poderia, mas ia ficar aqui meio torto. Poderia traçar partindo de B? Poderia, mas ia ficar torto também. Então, tracei uma altura partindo de A até o lado BC, fez aqui o ângulo de 90 graus, nossa altura H. Beleza? A gente não sabe quanto vale o H, mas podemos achá-lo usando o teorema de Pitágoras, porque olha só, formou um triângulo retângulo aqui, né? Então, olha só, esse aqui é o ângulo reto, isso aqui é uma hipotenusa, que a gente sabe quanto vale, isso aqui é um cateto, que a gente sabe quanto vale, apesar de não estar muito claro, a gente vai saber quanto vale, a gente vai ver ali direitinho, e a altura H que a gente quer achar, tá? Então, olha só, refiz aqui o desenho, olha só, peguei só aquela metade onde tinha altura, vocês podem voltar aí e ver, tá? Então, a gente vai analisar esse triângulo ACD formado, ó. AC, quando eu tracei a altura H, eu fiz um ponto D aqui, tá? Então, eu estou olhando para esse triângulo ACD, tá? Então, olha só, aqui era x, que é 150, que é quanto vale um lado do triângulo, aqui é a altura que eu quero achar, mas aí, quanto que vale isso aqui? Para vocês que são atentos e repararam, essa altura aqui, H, é mediana do lado BC e bissetriz de A. Então, olha só, ao mesmo tempo que ela é altura, ela é mediana, então ela dividiu o BC na metade, e ela dividiu esse ângulo aqui em cima, que é de 60 graus, porque era um triângulo equilátero, né? Em 30 e 30, né, se a gente fosse ver. Então, olha só, esse ângulo aqui seria 30, esse ângulo aqui 60, porque é um ângulo interno do triângulo, e esse aqui é o de 90. E se a gente somar 30 mais 60, 90, 90 mais 90, 180 graus, como toda a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser, tá? Então, a gente não sabia quanto valia aquela medida, né? Mas a gente sabe, porque olha só, a altura H é mediana, então o que ela fez com esse lado? Ela dividiu na metade, ela dividiu em dois segmentos de mesma medida. Então, o AC, que era 150 metros, vai ser dividido por 2, que é 75 metros. Então, só nos resta aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, aqui mede 75, agora a gente tem duas medidas e uma incógnita, faz o teorema de Pitágoras e mata, beleza? Então, olha só, pelo teorema de Pitágoras, o que ele quer dizer? Ó? A hipotenusa ao quadrado, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é h ao quadrado mais 75 ao quadrado, beleza? Fazendo isso, nós temos 22.500 é igual a h ao quadrado mais 5.625. 5.625 vai passar para o outro lado negativo, vamos ter isso aqui. Realizando essa conta, h ao quadrado é 16.875. Então, olha só, eu quero achar um número que é elevado ao quadrado de isso aí, não é? Olha só, então a gente quer a raiz de 16.875. Só que a gente vai reparar que, olha só, 100 vezes 100 dá 10.000. Então, o h não vale 100, né? Porque está muito abaixo.
120 vezes 120 dá 14.400. Ainda está um pouco abaixo, né? Porque é 16.875. Agora, 130 vezes 130 dá 16.900. Ou seja, o H não seria um quadrado perfeito, né? Mas olha só, ele está muito próximo aqui de 130, né? Porque olha só, 16.900 está muito próximo de 16.875. Então a gente vai arredondar. A gente não vai ficar fazendo conta para ver, ele seria 120 alguma coisa, tá bom? Mas assim, a gente arredonda e está tudo certo. Então o H é aproximadamente 130 metros. Matamos a questão? Não, porque ele pediu a área. Para achar a área, a gente precisava achar a base e a altura. Agora a gente achou a altura. Então a gente vai voltar para a fórmula da base. Beleza? Então agora sim, ó, a área, base vezes a altura dividido por 2. A base é 150, que é o próprio lado, né? A altura é 130 que a gente achou, dividido por 2. 150 eu peguei e dividi por 2, deu 75, fica 75 vezes 130. Realizando essa conta, 9.750 metros quadrados, claro. Só que se a gente olhar para a resposta, não tem esse 9.750. Mas a gente tem que lembrar que a gente está arredondando, não é? Então, olha só. Como a gente usou um valor aproximado para a altura, encontramos um valor aproximado no resultado da área. Então, o resultado é o valor que mais se aproxima desse 9.750 aqui. Porque, de fato, a altura não é 130, mas a gente está usando 130 aqui para ficar mais fácil. Para a gente não fazer conta à toa, porque na prova o tempo importa muito, né? Então, na verdade, a área não é isso aqui. É o mais próximo disso aqui, que se a gente olhar, é o 9.742,5. Aí você vai falar, pô, mas e se forem números muito próximos? Não. Se ele quiser que você arredonde, que é o caso dessa questão, ele vai botar números distantes aqui, tá vendo? Ó, tem um 9.800 que é acima, e não é isso que a gente quer. Tem o 1.000, 1.129, 2.000. Então, assim, fica muito claro que é o 9.742, tá? Então, letra C. Beleza? Então, olha só. Agora vamos olhar para alguns triângulos característicos, tá bom? Terminamos a parte de área, vamos olhar para alguns triângulos característicos. Um foi o que a gente acabou de ver, né? Depois que a gente traça lá aquela altura, que também é mediana, e divide o triângulo com ângulos internos de 30, 60 e 90 graus. Bom, primeiramente a gente tem aqui um triângulo equilátero, né? Com todos os lados iguais e todos os ângulos internos de mesma medida, valendo 60 graus. Correto? Então, ao traçarmos a altura, dividimos o triângulo ao meio, né? A gente traçou aqui uma altura, que foi o que a gente fez na questão passada. E, ó, essa altura funciona como mediana desse lado, então aqui que era L, vai ficar, ó, metade de L e metade de L, L sobre 2, né? E é bissetriz também, dividiu esse ângulo de 60 graus aqui em 30 e 30, tá? E agora a gente tem esse ângulo aqui, o triângulo característico que eu estou falando de 30, 60 e 90 graus, tá? Continuando aqui nele, porque o que a gente quer? A gente quer escrever a altura H em função do lado L, tá? No exercício que a gente acabou de fazer, a gente tinha as medidas, beleza, só que aqui é uma coisa mais genérica, tá? O que você tem que ter em mente é que as letras são o quê? São variáveis, então estão representando números, apenas isso. Vocês não tem que se assustar, tá bom? Então vamos com calma, a gente quer escrever o H em função do L, para saber quanto que vale a altura de um triângulo equilátero. Isso vai ajudar muito pra gente. Isso vai ajudar muito a gente, tá bom? A poupar tempo, a fazer as coisas mais rápido, tá? Então olha só, a gente vai achar a medida do H usando o teorema de Pitágoras, que nem a gente fez no exercício passado. Então olha só, aqui é a hipotenusa, o H é um cateto e o L sobre 2 é outro cateto. Então L ao quadrado é H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Como é que fica isso aí? Fica L ao quadrado é H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Então, ó, tirou, né, o quadrado do L e o quadrado do 2. Como a gente quer escrever o H em função de L, esse L ao quadrado sobre 4 passa para o outro lado diminuindo. Então temos H ao quadrado, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Fazendo o MDC, né, porque a gente tem uma subtração de frações, né, a gente sabe que aqui o denominador é o 1, então qual é o MDC entre 1 e 4? É o próprio 4, né? Então, olha só, 4 dividido por 1 dá 4, não é isso? Então, a gente vai multiplicar por 4, o L sobre 2, o L ao quadrado, perdão. E 4 dividido por 4 dá 1, então esse 1 vai multiplicar o L ao quadrado. Então, a gente vai ter que H ao quadrado é 4L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Isso vai nos dar que o H ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. Então, para achar quanto vale o H, eu vou raiz disso aí, né? Tirar a raiz disso aí. Só que olha só, o L ao quadrado, na raiz, né? Se eu botar ele na raiz, ele sai como L. O 4, raiz de 4 é 2, né? Então, L sobre 2 já sai. E com a raiz de 3 vai ficar, tá bom? Então, a gente vai ter que o H é L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem aqui, ó, o que isso aqui está nos dizendo? Que a altura de um triângulo equilátero
é o lado desse triângulo vezes raiz de 3 dividido por 2. Isso poupa muito tempo, tá? Assim, eu não gosto de falar isso na matemática, decora. Mas se vocês decorarem isso aqui vai ser muito bom. Mas não é só decorar, é decorar sabendo de onde veio, tá bom? Saber fazer. É assim, eu posso decorar que L é lado raiz de 3, lado vezes raiz de 3 sobre 2. Mas eu tenho que saber de onde veio. Então só decorar, não quero, tá? Eu quero que vocês saibam de onde veio. E não é assim, pode parecer confuso mesmo, porque é muita informação. Mas é só aplicar o teorema de Pitágoras e fazendo as contas com muita atenção que sai, tá bom? Nos exercícios vai ficar mais claro, tá? E aqui, ó, quis botar um triângulo diferente. É o mesmo triângulo, só que em outro formato, tá? É assim. Essa aqui seria a altura, né? Ó, um lado de 30, um triângulo de 30, 60 e 90. Aqui, ó. Essa aqui seria a altura, que é o L raiz de 3 sobre 2. Aqui é o lado e aqui metade do lado, tá bom? Então esse aqui é um triângulo bem característico, beleza? Só peguei esse triângulo aqui e dei uma girada nele, tá bom? A altura que a gente estava aqui, tá aqui. Beleza? Então escrevemos a altura em função do lado. E agora, para terminar, é o triângulo com ângulos internos de 45, 45 e 90. Como é que a gente acha esse triângulo? A gente vai obter esse triângulo ao traçar a diagonal de um quadrado. Então, a gente tinha aqui um quadrado, né? ABCD, traçou a diagonal, essa diagonal D, fez aqui, ó, 45, 45 e 90, tá vendo? E, ó, esses lados medem L, né? Todos os lados do quadrado vão medir L, porque ele é um quadrado, então os 4 lados dele têm a mesma medida, né? Esses dois lados aqui, que eu só marquei eles dois, porque são eles que a gente vai usar na conta, né? Se eu botasse aqui o ângulo de 90 desse lado, a gente ia usar aqui na conta, mas a gente está trabalhando com esse lado aqui, esses lados aqui, tá bom? Então, os lados medem L e temos a diagonal D. Como é que a gente vai achar a diagonal em função do lado? Fazendo Pitágoras também. Só que nesse caso a diagonal é a própria hipotenusa, né? Tá aqui, ó, oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vamos achar o valor da diagonal D utilizando o teorema de Pitágoras. Então, a diagonal ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado. Diagonal ao quadrado é 2L ao quadrado. Para achar a diagonal, a gente tira a raiz disso aí. O L ao quadrado, né? É L vezes L. Ele sai como L. E como é que vai ficar a raiz de 2? Fica a raiz de 2 mesmo. Então, a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Tá bom? Isso é muito importante também. Isso ajuda a gente nos cálculos. Mesma coisa. Ah, posso decorar? Pode decorar sim. Saber que a diagonal de um quadrado é o lado vezes raiz de 2. Mas eu quero que vocês saibam de onde vem, tá? Que é só traçar aqui a diagonal, fazer Pitágoras e acha quanto vale. Então a gente escreveu aqui a diagonal em função de L, tá bom? Então, tem uma lista de exercícios preparada pelo monitor Pedro, tá? Com muito carinho para vocês. Tem um gabarito comentado que é show, mas é aquela coisa. Pegou para fazer, não entendeu? Procura a gente. Ou mesmo com essa aula aqui, não entendeu? Procura a gente, tá bom? Consultem a apostila, deem uma olhada porque os slides ficam disponíveis para vocês em PDF também, tá? Caso alguma passagem tenha sido muito rápida, procura voltar um pouco, acompanha com o PDF do lado, que eu acho que vai fazer tudo mais sentido, tá bom? No mais, continuem se cuidando. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.